Quando o cansaço passa a ser um problema. Todos nós nos sentimos cansados, todos nós passamos por dias atribulados, todos nós passamos por uma fase, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, que exige mais da gente e se sente assim exausto, com aquele cansaço mental. Mas quando isso passa a ser um problema? Quando esse cansaço já não é mais uma questão pontual e precisa de cuidados específicos. Você já se sentiu assim estafado? Parece que dorme e acorda cansado do mesmo jeito. Passa pelo sábado e domingo, dorme, descansa, mas já está cansado do mesmo jeito na segunda. Vamos falar sobre esse cansaço mental, sobre os excessos que causam esse cansaço mental e como melhorar isso, né? Como lidar com isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, saudável, com inteligência emocional, né? Se desenvolver pessoalmente. E hoje falando de um tema que particularmente mexe muito comigo. É um tema que traz assim muitas divisões e muitas ideias filosóficas, digamos assim. Recentemente, em contato com o livro Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, mas que cresceu na Alemanha, em Berlim, professor de filosofia em Berlim, em que eu não me atrevo a pronunciar o nome, que eu vou falar errado com certeza. Esse filósofo coreano, professor na Alemanha, trouxe esse livro, Sociedade do Cansaço, já há algum tempo, com algumas ideias que fazem a gente refletir bastante, né? Por que esse título, Sociedade do Cansaço? Do ponto de vista da filosofia, ele traz lá vários aspectos, né, de como a sociedade foi evoluindo, né, a sociedade ocidental principalmente, né. Ele fala lá da era pós-industrial, da sociedade de controle, fala do capitalismo, dos bens materiais, enfim. Mas chega um ponto que ele analisa a nossa situação atual, que fala assim, olha, nós vivemos hoje naquele slogan lá do Barack Obama, do Yes We Can, né? Sim, nós podemos, tá? E como isso traz um reflexo também negativo do ponto de vista de sociedade do cansaço. Já explico para você. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade hoje que valoriza excessivamente resultados, que valoriza excessivamente performance. Então, as pessoas estão sempre procurando mais e mais e mais, até com uma espécie de excesso de positividade. Eu já até falei aqui há algum tempo atrás sobre positividade tóxica, né? Que envolve o seguinte: a pessoa ela não se permite descansar, ela não se permite ter um período de tempo em que ela vai ter uma vida tranquila. Ela está constantemente procurando alguma coisa. Então termina um curso, já está entrando em outro, termina um projeto importante, já está procurando outro. Não tem tempo para que o cérebro, para que o corpo relaxe, descanse, curte. Ela às vezes se envolve em um projeto intenso que fica num trabalho excessivo por 6 meses, mas não se permite ficar outro período, 6 meses mais relaxado e descansado. Então, o autor traz, né, no Sociedade do Cansaço, uma reflexão sobre esse cansaço mental produzido a partir de uma exigência constante de positividade, de performance, de resultado, de autossuperação. Inclusive ele faz uma análise daquele filme Cisne Negro, em que a bailarina está constantemente procurando desempenho, autossuperação e vai até as últimas consequências, até se autodestruir praticamente, né? Então ele faz esse paralelo do como vivemos em uma sociedade que impõe esse cansaço, porque não nos permite um tempo para descansar. Então, saindo um pouco dessa análise mais filosófica, digamos assim, indo para um ponto de vista mais da psicologia, o cansaço mental
ele vem a partir dos excessos de atividades intelectuais mesmo. Então, se a gente está sempre colocando informação para dentro, informação para dentro, informação para dentro, sem necessariamente tomar os devidos cuidados com intervalo para descanso, com sono de qualidade, com períodos de lazer, a pessoa vai sentir essa estafa, esse cansaço mental. É comum, tá? Aí você fala, Sheila, mas espera aí, o que você está dizendo aí é contra tudo que você diz aqui sobre resultados, sobre objetivos, sobre a gente querer ir para frente, né? As pessoas confundem muito descanso com acomodação. São coisas diferentes. Tem gente que não se permite ficar, por exemplo, uma tarde de sábado deitado no sofá com a família assistindo filme. Ele acha que aquilo é perda de tempo. Então não se permite descansar. Acha perda de tempo passar uma tarde num lugar arborizado, num lugar bonito, ou num parque, jogando bola, ou brincando com as crianças, acha isso perda de tempo. Acha que ele só está ganhando tempo e só está produzindo se estiver ali na frente do computador ou se estiver trabalhando efetivamente. E esse paradigma é que precisa ser mudado. Porque para a gente produzir bem, o descanso, né, o que a gente fala na psicologia de ócio produtivo, ele é muito importante. Então, ficar à toa e se permitir relaxar e descansar é extremamente importante para que a pessoa não chegue nesse nível de cansaço mental. E aí, Sheila, tá, mas como é que eu sei que o meu nível de cansaço já é um nível de cansaço excessivo? Como é que eu sei que eu já não estou naquele cansaço normal? Porque, como eu disse lá no início, todos nós vamos nos sentir cansados e fadigados em alguns períodos. Mas se você sente que já tem mais aí de 6 meses em que a sua qualidade do sono não está boa, em que você dorme e acorda cansado, em que você passa os fins de semana como se não tivesse descansado, como se fosse os fins de semana já não são suficientes para descansar. Muitas vezes tira férias de 10, 15 dias e volta para o trabalho igualmente cansado. Então, nesse caso, estamos falando de estafa, né? A pessoa tem falta de concentração, cansaço excessivo, falta de energia, sente dor pelo corpo, o sistema imunológico já está assim, pedindo arrego, a pessoa adoece com muita facilidade, tem problemas de memória, tem diminuição na libido. Então a vida sexual começa a sofrer, tem dificuldades com apetite, ou a pessoa come demais, ou a pessoa come de menos. Aquelas atividades prazerosas, os hobbies, às vezes gostava de bola, gostava de peteca, gostava de andar de bicicleta, aquilo que dava prazer antes começa a não dar prazer mais, assim, a pessoa já não vê mais graça nos próprios hobbies, se sente triste, angustiado, desanimado, está constantemente com sono e não consegue dormir. Então assim, esses são sinais do cansaço excessivo. Algumas pessoas vão chamar de esgotamento, algumas pessoas vão chamar de estafa, algumas pessoas vão chamar de cansaço excessivo mesmo. E esse é um passo, assim, para desenvolver uma depressão, para desenvolver algum transtorno de estresse. Tá? Então, se você sente que você já está levando uma vida há muito tempo, Sheila, eu já estou num trabalho que não tem como, assim. O trabalho que eu faço é excessivo, trabalho 10 horas por dia, eles me acionam no fim de semana, eu já estou nessa situação aí há 1 ano. Liga um botão de alerta, isso vai acabar com a sua saúde. Um trabalho excessivo, sem pausa, sem férias, sem descanso, ele vai te adoecer. Períodos longos também de estímulo intelectual. Então, às vezes a pessoa está no final da faculdade, ou no final da pós-graduação, ou do mestrado, está fazendo alguma pesquisa importante, num nível de estudo muito grande, isso também causa um cansaço excessivo. As pessoas que estão nesse período falam, Sheila, mas eu estou aqui no final do doutorado, ainda falta 1 ano, o que eu faço? Você vai precisar investir em pausas de qualidade, se permitir descansar. Eu tenho clientes em nível de doutorado que falam, nossa, mas chega no final de semana, tem tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que pegar a pesquisa, eu tenho que rever isso, rever aquilo, senão não dá tempo. E aí a pessoa se dá conta que está 7 dias por semana, 24 horas por dia estudando. Ela não se permite dormir, não se permite descansar. Isso vai adoecer. Tá? Outra coisa que tem causado uma estafa, a pessoa fala comigo assim, Sheila, mas não tem condição, eu não estou trabalhando tanto, eu não estou num projeto importante, meu trabalho ele é de boa, é um trabalho tranquilo e eu me sinto assim completamente cansada, estafada. E aí quando eu vou conversar com a pessoa,
eu percebo que tem uma exposição excessiva às redes sociais. Então tá o tempo todo sabendo da vida dos outros, sabendo o que aconteceu, assistindo todos os jornais, aquele excesso de informações constantes. Então, às vezes não é nem o trabalho, não é nem o estudo, é o jeito como a pessoa está levando a vida. Recentemente, uma cliente optou por ficar fora das redes sociais por um tempo. Eu tenho clientes que já saíram das redes sociais mesmo, assim, tomaram a decisão de não estar lá por conta desses excessos de informação. Tá? A forma de lidar com esses cansaços, né, assim, com esse excesso, é pausas principalmente, descansos de qualidade, tá? Se sentir que o fim de semana não é o suficiente, é pausa mesmo, umas férias de 30 dias, se necessário, tá? E praticar exercícios físicos, né? Ter aí eu falo assim, exercício físico também com cuidado, porque tem gente que vai lá e se mata em 2 horas de exercício pesado na academia, vai ficar mais cansado ainda. Então, são exercícios leves, mais curtos, que envolvem prazer mesmo, que você se sinta bem fazendo, tá? Encontrar hobbies que proporcionem um relaxamento. Então, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de tocar um instrumento, tem gente que vai cuidar do jardim, tem gente que vai fazer atividades manuais, tem gente que vai ler, pintar, colorir, enfim, encontre alguma coisa que te dá aquela sensação de flow, assim, de estar concentrado naquela coisa e totalmente relaxar, tá? Uma alimentação saudável é super importante, porque tem gente que para lidar com esse cansaço toma café o dia inteiro. Gente, teve uma época na minha vida que eu tomava 1 litro de energético por dia. Às vezes dava 11 horas da manhã, eu já tinha tomado 1 litro de energético. Isso acaba com a saúde. Então, ter uma alimentação saudável é extremamente importante. Se você me segue aqui há algum tempo, já sabe que um dos motivos de eu fazer a transição de carreira há 6 anos atrás foi o burnout, foi o esgotamento, tá? Depois de uma carreira de anos em RH, eu me sentia completamente cansada, sem condição de dar um passo à frente. Então, eu fiz uma mudança radical na minha vida, fiz minha transição de carreira. Hoje eu cuido muito bem da minha alimentação. Eu cheguei a pesar 90 quilos, hoje eu já perdi 20 quilos. Então, assim, a gente tem que estar constantemente cuidando de si. O cansaço, ele envolve, eu falo assim, que é um trabalho multidisciplinar. A gente tem que estar sempre atento à alimentação, atividade física, sono, férias, hobbies, pausas, porque se você não cuidar disso, chega uma hora que essa estafa vira algo muito pior. Se você sente que não está conseguindo lidar com isso sozinho, você fala, Sheila, eu me sinto completamente perdido, perdida. Eu sei que eu preciso fazer algumas coisas, mas não saio do lugar. Então, aqui, procure ajuda. A psicoterapia ajuda muito pessoas que estão nesse sentido, porque é um processo cognitivo, do ponto de vista de te ajudar com as reflexões, com as ideias, né, no nível de pensamentos, e é também comportamental, porque vai te ajudar a criar novos hábitos, novas atitudes, um novo estilo de vida. Tá? Então, basicamente, todos nós vamos passar por períodos de cansaço, mas se não consegue descansar, se esse cansaço está prolongado, se a rotina está massacrante já há mais tempo, é um sinal de alerta e a gente precisa se cuidar, ok? Pessoa doente não consegue nem trabalhar e nem ter vida pessoal. A saúde em primeiro lugar. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Deixa para mim um comentário aí do que você achou desse podcast e eu espero que te ajude muito. Um abraço!